Amém. Eu quero, antes de iniciar a palavra, mas já vai preparando aí, abre a tua Bíblia no livro de Lucas 24. Lucas 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 24. Antes da gente fazer a leitura, eu quero passar o resultado da pesquisa. Como está o seu relacionamento com Deus em tempo de quarentena? Olha só. Diminuiu. Ninguém. 0% diminuiu. Igual a antes, 22%. Melhorou, 78%. 78% afirma que melhorou. O que a gente pode tirar de lição disso? Queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Melhorou, ganhou por 78%. Qual seria a grande lição que a gente tem a respeito disso? Vamos ler, então, Lucas 24, e depois a gente vai falar sobre isso. Lucas 24, a partir do versículo 1, quem foi encontrando aí, vai dando um renove, vai dando um glória aí. Lucas 24, a partir do versículo 1, a ressurreição. Renove, aleluia. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que para junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto no chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia. Vou repetir a frase. Por que buscais o vivente entre os mortos? Ou por que busca aquele que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Lembrai-vos como ele falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Bota a mão na direção do seu coração e vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, está sendo ministrada nesse lugar. Queremos, Senhor, ouvir a tua vontade. Queremos, Senhor, entender o teu querer. E, Senhor, fala conosco, Senhor, de uma forma especial, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Vamos ao contexto. Sempre bom de fazer um contexto bíblico. Primeiramente, não existe na história, não existe no mundo, não existe nenhum Deus, tá, daqueles que foram listados, que vocês conhecem, que ressuscitou. Você talvez encontre hoje alguns sepulcros de alguns deuses mortos. Você talvez vai encontrar sepulcros de Deus, ou então você não vai encontrar sepulcro porque talvez ele não exista nem na história. Mas Jesus é a primeira coisa muito importante. Jesus, até ateu, e preste atenção nisso, até ateu, concorda que ele existiu. Um historiador honesto, sério, ateu, concorda que Jesus existiu. Ele pode não concordar que Jesus seja Deus, que é uma questão de fé. Ele pode não concordar que Jesus tenha ressuscitado. Isso é uma outra questão. Mas ele concorda que Jesus existiu. E mais uma coisa ele vai concordar. Não existe sepulcro de Jesus. Ele não está morto. Ou ele não está hoje em um sepulcro.
Não é possível visitar a ossada de Jesus. Não é possível visitar aonde está enterrado o corpo de Jesus. Aleluia por isso. O único que ressuscitou e vive, o único que venceu a morte, isso tem um símbolo muito importante. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. Aleluia. O único que conseguiu vencer a morte. E não foi só essa vez. Jesus olha para Lázaro, vai no quarto dia de morte de Lázaro, no sepulcro dele, chega lá e diz: Lázaro, sai. E Lázaro vem. Porque Jesus já estava dizendo naquele dia: nem a morte pode me deter. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Jesus dizendo: nem a morte pode me parar. Deus, ele não está submisso a tempo, nós falamos sobre isso. Deus não está submisso nem à morte. E foi muito interessante porque o que acontece aqui, e Israel passou um pouquinho sobre isso, eu só preciso dar um contexto geral, é que Jesus é crucificado na sexta. E ali as pessoas olham para um Cristo, para o Jesus morto. Eles olham para a cruz e veem um Cristo morto. Ele olha para a cruz e vê um homem pregado morto. O soldado vem com uma lança e, como de costume, fura os pulmões para ver se ainda respirava. E ele fura o pulmão de Cristo. Ele estava morto. Todos os discípulos, todos, alguns se afastaram, alguns se voltaram para suas atividades, alguns estavam voltando talvez para uma rotina anterior. A esperança havia morrido. Né? A gente tem mais ou menos a contagem de aproximadamente 96 discípulos de Jesus nessa época. Né? Os 12 eram os mais chegados, mas eram 96. E ali, dentre os 12, os mais chegados, parte desse grupo estava mais ou menos reunido. Algumas mulheres estavam ali, presta atenção nisso, no sábado, antes do sabá. Né? Como eu disse para vocês, o dia começa com o pôr do sol na Bíblia. Antes do sabá, as mulheres estavam ali preparando especiarias e mirra. Especiarias, perfume, para poder colocar no sepulcro. Estavam indo em direção a um Deus morto. E eu queria que você pegasse isso. Estavam indo em direção a um Deus morto. E quando ele diz um Deus morto, ele está surdo, ele está impotente, ele não está sabendo de nada. Um Deus que não vê, um Deus que não ouve, um Deus que não fala. Era em direção a esse homem que as pessoas perguntam assim: mas Jesus, ele falou sobre isso, ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas igreja, olha para nós. Deixa eu pegar o resultado da pesquisa que eu fiz agora com vocês. Olha o resultado da pesquisa. 78%, deixa eu ver se o número mantém. 73%, desculpa. 73%, que é a grande maioria, declara que em período de quarentena, em período de dificuldade, a relação com Deus melhorou. Em período de dor, a relação com Deus foi mais intensa. Em período de quarentena, estão tendo experiências com Deus mais intensas. Olha só, presta atenção nisso. Essa pessoa talvez que respondeu isso, e eu não estou aqui julgando não, tá, igreja? Presta atenção nisso. Ela convive com a igreja, ela vai à igreja dia de semana, ela está na roda dos irmãos. E ela está dizendo: em período de quarentena, em período de dificuldade, a minha vida, meu relacionamento com Deus melhorou. Glória a Deus por isso. E
E aí, eu fico olhando para aqueles discípulos, no momento em que eles estavam com dor, eles não conseguiam identificar que haveria um Deus vivo, mas eles estavam com um Deus morto. Não havia o Espírito Santo ainda, não havia o Consolador, não havia nada. Que havia ali naquele momento, eu vou listar os sentimentos aqui, havia perda, havia incerteza, havia falta de fé, havia tristeza, havia angústia. Eu não sei se você se identifica com algum desses sentimentos hoje. Perda, incerteza, falta de fé, tristeza e angústia. Eu não sei se você se identifica com algum desses sentimentos hoje. Porque, às vezes, num período mais difícil, você está enfrentando uma dessas coisas. Mas a diferença entre nós e eles é que eles não sabiam que havia um Deus vivo. Até porque ele ainda não estava vivo. Havia morrido. Ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Nesse momento ele não estava vivo. A gente tem um erro muito grande. A gente comete um erro muito grande. A gente não consegue identificar aquilo que vem da vontade de Deus como sendo algo melhor do que o que nós estamos vivendo agora. Para você passar por isso, só através de uma dificuldade, de uma dor, talvez de um momento complicado na sua vida, aí você começa a ter algo que é a esperança. Para a gente ter esperança, nós precisamos estar muitas das vezes dentro de um desafio, dentro de um deserto, amém? Dentro de uma situação que nos coloca na posição de olhar para o céu e buscar socorro. Jesus Cristo, ele ressuscitou para que você perdesse esse sentimento de perda. Então, eu queria falar sobre esse sentimento hoje com você. Primeiro sobre a perda. Jesus Cristo ressuscitou para que você não tivesse mais o sentimento de perda. Para que você entendesse que tudo está no controle dele. Eu vou repetir. Tudo está no controle dele. Não há sentimento de perda para aqueles que creem em Cristo. Você só pode perder aquilo que Deus não te deu. Porque aquilo que Deus te deu, a porta que Deus abriu para você, só Ele pode fechar. E se você crer nisso, dá uma glória a Deus. A porta que Deus abre para você, ninguém fecha. E aquilo que não foi Deus que abriu, Ele mesmo se encarrega de fechar na minha e na tua vida. E a gente está aqui para dizer, Senhor, fecha a porta que não foi o Senhor que abriu e que não é bênção na minha vida. Assim, o sentimento de perda é quando a gente não confia em Deus. É quando a gente acha que o que nós fazemos é através do nosso braço, do nosso muque, da nossa vontade. Mas Jesus ressuscitou para que você não tivesse o sentimento de perda. Tudo é no tempo dele, tudo é na vontade dele. Ah, mas pastor, eu perdi um ente querido. Vontade de Deus. Ah, pastor, minha situação eu estou com uma doença, eu estou com uma dor. Vontade de Deus. Pastor, nós estamos em quarentena, o que o Senhor diz disso? Eu digo que nós estamos vivendo a vontade de Deus. Ei, igreja, talvez uma quarentena aí que vai durar talvez 40 dias mesmo, 40, 50, 30, não sei. Existe um povo que passou pelo Egito e levou 40 anos. Sabe o que é isso? Eu quero fazer uma provocação. Você acha que Deus está preocupado? Você acha que Deus está preocupado simplesmente que o seu emprego seja para sua honra e para sua glória? Você acha que a sua vida tem menos valor do que a sua situação, a sua economia, a sua situação financeira? Vou dizer uma coisa para você, igreja. Nós temos que estar pronto para entender que na vida de um crente não há perda. Aleluia!
Então eu queria que você botasse a mão agora na direção do seu coração e falasse comigo. Na minha vida não tem perda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque perder é para derrotado, amém? Nós somos vitoriosos. Nós não somos derrotados. Nós vencemos com Cristo. No dia que Ele ressuscitou, Ele deixou um sinal bem claro para todos aqueles que nem a morte pode parar o nosso Deus. Nem a morte. Um Deus que parou o tempo, um Deus que mandou o mar parar, mandou o mar parar também, curou cego, mandou morto sair do sepulcro, e quando ele morreu, ele mesmo saiu e disse, nem a morte pode me parar. Glória a Deus por isso. Incerteza. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E quando eu falo Deus, estou falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Quando Ele ressuscitou para acabar com as incertezas. O presente eu entrego ao Senhor. Nesse momento você está cultuando a Deus. O teu presente está entregue ao Senhor. O teu futuro é dele. O que eu posso fazer hoje com a minha atitude? O que a minha liberdade me permite? A minha liberdade me permite cultuar ou não cultuar. A minha liberdade me permite estar com Deus ou não estar com Deus. A minha liberdade me permite, ao longo do meu dia, do meu trabalho, da minha relação com a minha família, estar presente na vida com Deus ou não. É isso que Ele me permite, porque o presente, eu tenho a liberdade, amém? Eu tenho o livre-arbítrio de poder entregar ao Senhor ou não. E é isso que eu posso fazer, mas o meu futuro eu não sei. O meu futuro não depende de mim. Como eu disse uma vez num culto, acho que há 2 domingos atrás, eu falei para vocês, Deus não está preocupado com o tempo, Deus anda no tempo para lá e para cá. O tempo também não para Deus, nem o tempo. Então, o meu futuro está na mão do Senhor. Então Deus, Ele ressuscitou para acabar com as incertezas da nossa vida. Acabar as incertezas. Eu vou viver o presente, eu vou entregar o presente, eu vou trabalhar, eu vou me entregar, eu vou cultuar. Eu posso fazer o presente, mas eu não consigo fazer o futuro. Claro que isso não muda meu relacionamento e meus projetos de vida. Eu posso ter projetos de vida, mas independente dos meus projetos, todo o tempo eu entrego para o Senhor. Senhor, aqui está meu projeto de vida. Faz a tua vontade. Então não há incerteza na vida de um crente. O que há é a obediência. Amém? O que é a obediência? Eu consigo declarar, aleluia, que eu tenho um Pai que acaba com todas as incertezas da minha vida. Não há incerteza na vida de um crente. Jesus ressuscitou para que acabasse a sua falta de fé. Jesus ressuscitou, e preste atenção nisso. Aquele povo, e quando eu falo aquele povo, eu estou falando de povo de Deus, somos nós. Aquele povo era um povo muito incrédulo. Era um povo que, mesmo ouvindo tanta coisa, não conseguia ter certeza. As mulheres voltaram, isso é tremendo, as mulheres tiveram encontro com ele e vão até a casa encontrar os discípulos e falam com os discípulos, nós vimos Jesus. Nós estivemos com Ele. Jesus está vivo. O que acontece com elas? Eles vão dizer, não, vocês não podem ter visto. Não tinham fé. E aí, eu estava ouvindo uma pregação, o rapaz estava dizendo que as mulheres não eram autoridade naquela época. É verdade. Qual era a autoridade do testemunho de uma mulher naquele período? Nenhum. Eu quero fazer uma pergunta, um desafio para você. Qual é a autoridade do seu testemunho nos dias de hoje para dizer para alguém, Jesus Cristo está vivo? As pessoas olham para você igual olhavam para aquelas mulheres. E você diz, ei, Jesus vive. E algumas pessoas olham para você, aqueles que são incrédulos, e dizem, ah, legal, valeu. Ele não vive não. Você diz, Jesus está vivendo, Ele está vivendo no nosso meio, Ele esteve na minha casa, Ele está presente.
Ele mudou a minha história. Jesus vive. E ele está dizendo, tá bom, mas você não tem autoridade para dar esse testemunho. Jesus teve que ressuscitar, ir até aquele lugar. E ele declara uma palavra sobre aqueles que estão ali em volta. Jesus não foi ali uma vez, não apareceu uma vez, não. Jesus passou um tempo com aquele povo. O ministério de Jesus teve a crucificação, ele ressuscitou e ele continuou os ensinamentos. Ele passou mais um tempo com aquele povo. Ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? E foi até lá e disse, mas bem-aventurado aquele que não me viu, mas crê em mim. Não me viu, mas crê em mim. A falta de fé estava sendo rompida ali. A partir de agora, Jesus vivo está comigo, está na sua casa, está sentado do seu lado, está te olhando, está passeando com você, está o tempo todo conosco. Está nesse momento aqui ministrando para você essa palavra, aleluia. O Jesus vivo, aquele que vive, está no nosso meio, está conosco, está vivendo aqui. A sua falta de fé foi anulada. Aquele que é crente não pode ter falta de fé. Quero orar por você agora, mais uma vez. Bota a mão agora na direção do seu coração e afirma comigo assim: Senhor meu Deus, a falta de fé não faz mais parte da minha vida. Aleluia. Quando você faz esse ato, Quando você faz esse ato, bota a mão no teu coração, diz: a falta de fé não faz mais falta na minha vida. Você está declarando, está vendo, Senhor? Eu estou falando contigo, eu tenho fé. Jesus ressuscitou, que é o quarto, para acabar com a tristeza em nós. Em tempo de coronavírus, uma coisa que tem preocupado muito os médicos é a tristeza. Pessoas que estão vivendo debaixo de uma tristeza constante. Jesus ressuscitou para a tristeza acabar, para que você pudesse adorar, levantar suas mãos com liberdade e dizer: oh meu Deus, tu vive e isso me faz sorrir. Sabe, a gente vê um povo de Deus, quando a gente vê o povo de Deus reunido na igreja, rapaz, é tanto sorriso, é tanto dentro de fora, é tanto sorriso que você não vê. Senhor, esse povo é muito alegre, porque Ele ressuscitou para que acabasse a tristeza em nós. Nós hoje somos livres e nós podemos viver e sentir essa liberdade e passar na nossa casa, mesmo no momento mais difícil, mesmo nas atribulações. Preste atenção no resultado. 73% das pessoas falaram: o meu relacionamento com Deus aumentou. O meu relacionamento com Deus aumentou. No momento mais difícil, você está mais perto de Deus. E você, por estar mais perto de Deus, fica mais feliz. Porque Ele ressuscitou para que a tristeza fosse aniquilada da minha e da sua vida. Aleluia por isso. Bota a mão na direção do seu coração mais uma vez e declara comigo: Senhor, eu repreendo a tristeza do meu coração. Aleluia. Eu repreendo a tristeza do meu coração, porque Jesus ressuscitou para que acabasse a tristeza no seu coração. Aquele povo estava reunido, o povo estava chateado, o povo estava de cabeça baixa, devia ter gente chorando ali, gente lembrando o que Jesus faz. Ele entra naquele lugar, ele entra e fala Shalom. Ele está dizendo: o Senhor é a minha paz, Shalom. O Senhor é a minha paz. Ele está dizendo: a paz seja convosco. Ele está dizendo: a paz do Senhor. O Senhor é a minha paz. Ele olha para eles em volta e diz: estou declarando paz sobre vocês, Shalom. E eles olham em volta e falam: é Jesus. Sabe, acabou a tristeza. Naquele momento, é Jesus. Cara, eu tô aqui triste, eu tô aqui chateado. E no meio da minha sala, no meio da minha vida, no meio do meu trabalho, no meio da minha situação, quem aparece? Jesus. Ele olha para você e declara Shalom. O Senhor é minha paz. Sabe, a gente fica olhando por que nós estamos vivendo uma tristeza, se Deus olha para nós e declara paz. Por que você está vivendo uma situação complicada se o que Deus tem declarado sobre a sua vida é paz? A primeira coisa que Ele olha no meio do povo, Ele entra e diz: Shalom, o Senhor é a minha paz. Aleluia. Bota mais uma vez a mão na direção do seu coração e declara comigo: Senhor,
Arranca a tristeza do meu coração. Eu repreendo essa tristeza no nome de Jesus. E que venha, Senhor, a tua alegria no nome de Jesus. Amém. E último, que às vezes se confunde um pouco com outros sentimentos, a angústia. A angústia se relaciona com o tempo, a angústia se relaciona com o passado, a angústia se relaciona com a tristeza, a angústia se relaciona com as expectativas, com as frustrações. Jesus ressuscitou para que a angústia acabasse no teu coração, para que a angústia acabasse no meu e no teu coração. Jesus ressuscitou para dizer para nós: ei, está encerrado a angústia no meu e no teu coração. O que você tem que fazer hoje é viver para a honra e glória do nome de Jesus, debaixo da vontade dele. E tudo aquilo que era um sentimento de angústia, Jesus ressuscita. Olha para aquelas mulheres. As mulheres não sabiam o que ia fazer. Levaram lá incenso, levaram mirra. Estavam se preparando para levar, que era um costume, de levar aquelas especiarias para o morto. E Jesus, e um anjo, dois varões resplandecentes, olham para aquelas mulheres e dizem assim: por que está procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está procurando entre os mortos? Porque você está aí, rodando na tua vida, rodando na tua mente, procurando entre coisas mortas aquilo que você devia estar procurando, o que vive. Por que você está jogando na tua mente coisa de gente, coisa de morto, coisa que não deveria estar mais, coisas que já passaram, coisas passageiras, coisas que estão vindo à frente, se na verdade nesse momento você devia estar se preparando para aquele que vem, aquele que vive, aquele que reina. Jesus ressuscitou para acabar o sentimento de angústia na minha e na tua vida, para declarar que aquele que vive, aquele que reina, virá sobre nós e acabará com esse sentimento. Aleluia, Senhor. O Senhor Jesus ressuscitou para transformar a minha e a tua vida. O Senhor Jesus, ele veio para acabar com o sentimento de tristeza, de dor, em nome de Jesus. Estou me encaminhando para o final. Já estou me encaminhando para o final. E eu queria declarar uma palavra de esperança para você. A ressurreição, ela é a própria esperança. A Páscoa, ela tem um símbolo de ressurreição. Mas eu queria falar uma coisa para você a respeito da entrega de Jesus pela minha e pela tua vida. A pastora Márcia até falou que realmente Deus, se entregou por nós, e é verdade. Está certíssimo. Quando começa essa entrega de Jesus por nós? Começa quando Jesus nasce. Porque ele desceu da sua glória. Ele entrega a sua glória, ele desce da sua glória por mim e por você. Ele vem viver como homem, por mim e por você. Ele passa uma vida como homem, sem a sua glória, longe da sua glória, afastado da sua glória, por mim e por você. Ele se entrega por mim e por você. Ele ressuscita por mim e por você. Ele vive mais um tempo conosco, por mim e por você. Ele deixa o Espírito Santo por mim e por você. O Senhor já fez tudo por mim e por você. O Senhor se entregou por mim e por você. Tudo foi para mim e foi para você. E o que nós temos hoje feito? O que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para isso, olhar para os céus e declarar: Hosana, glórias ao teu nome, Tetelestai, o Senhor é conosco, Shalom, o Senhor é minha paz, vem conosco e começa a transformar a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque até aqui, tudo o que aconteceu sempre esteve no controle de Deus. Por que você acha que o amanhã também não está? Por que é tão difícil olhar para o amanhã e enxergar Deus? E é tão fácil olhar para o ontem e enxergar Deus. Se Deus esteve contigo o tempo todo ontem, por que não estará amanhã? Se Deus teve o tempo, se você consegue olhar hoje e falar vários testemunhos do teu passado, por que você não consegue olhar e entender que virão vários testemunhos no seu futuro? Aleluia! Por que você não consegue olhar e entender que essa situação é simplesmente passageira? Ela vai passar
e vai ser mais um testemunho de vitória na minha e na tua vida? Por que você olha o passado e enxerga a vitória e você olha o futuro e só vê derrota? O diabo tem tentado tirar de nós a grandeza de ser servo de Deus, povo de Deus, povo eleito. Ontem teve uma live do Fernandinho e tinha milhares de pessoas assistindo, milhares. E o povo está reunido, há uma voz do Senhor clamando e há um sentimento de proximidade de Deus. A Júlia falou um dia desses comigo, minha esposa falou assim, poxa, eu não lembro de ter passado tanto tempo, né, numa casa reunidos. Vai, Júlia, eu nunca passei tanto tempo numa casa, nem quando eu era criança, só se minha mãe me prendeu, eu não me lembro. Mas hoje nós estamos aqui reunidos. E esse momento, essa diferença, esse estado também traz em nós, mostra para nós também alguns sentimentos que são tão importantes na vida de um crente. Nós não vamos perder mais a certeza de ser servo de Deus, a fé e a esperança daquilo que vem, o fim da tristeza e a alegria em nós e a angústia que foi repreendida na minha e da tua vida. Eu queria encerrar, quero orar por você, quero glorificar o nome do Senhor pela minha e pela tua vida, pela aqueles que passaram a semana inteira cultuando a Deus. Hoje, a pastora Márcia estava comentando comigo hoje que a Kátia, ela todo dia, olha só, todo dia ela arrumava um jeito de fazer uma vaquinha para botar crédito no celular dela para poder assistir o culto. E ela não consegue assistir até o fim porque estoura o plano de crédito dela. Sabe, pessoas que estão completamente entregues ao Senhor e dizendo, morro de saudade de estar no meio dos meus irmãos. Igreja Renove, aqueles que também estão ouvindo a gente sem ser da Renove, que são crentes, aqueles que estão ainda desviados, o Senhor Jesus ressuscitou para transformar a minha e a tua vida. Do que hoje você está vendo, eu sou um homem transformado, eu creio que você também é transformado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Vamos orar, bota a mão na direção do seu coração e vamos entregar esse culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Foram 8 cultos na tua presença. E esse, Senhor, nós estamos aqui declarando a tua ressurreição. Podemos dizer, Ele vive, Ele reina. Aquele que era, aquele que é e aquele que virá. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque cremos na tua ressurreição e cremos que em breve voltará para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Somos cidadãos dos céus aqui nessa terra e hoje, Senhor, nós estamos aqui declarando que nós estamos felizes por viver debaixo da tua autoridade. Senhor, não é a autoridade do homem, é a autoridade dos céus que hoje tem reinado sobre nós. Obrigado pela vida da Renove. Obrigado, Senhor, por cada servo, por cada membro. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Toca no coração daqueles, Senhor, que estavam tristes, aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam sem fé, aqueles senhores que estavam, aquelas mulheres, aqueles senhores que estavam, Senhor, com medo de morrer, aqueles que estavam, Senhor, sem entender os seus propósitos. Pai, toca hoje no coração, no nome de Jesus, para, Senhor, que todo esse mal, toda essa agonia, toda essa angústia saia e dê lugar à presença e à unção do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.